Louvado seja Deus. Fala assim: o temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Somente até aqui. Aqui é uma advertência que Salomão estava falando a respeito da sabedoria. Mas essa sabedoria, irmão, que ele está falando é a sabedoria de Deus. Olha só, o princípio da sabedoria é o quê? O temor a Deus. O problema é que hoje nós vemos muita gente tendo muita sabedoria, mas perdeu o princípio. O problema é que as novas gerações que estão tendo, antigamente o povo tinha pouca sabedoria, mas muito temor. Sendo que o temor é o princípio. E o problema é que muitos estão perdendo o princípio. Que o princípio é o temor. Hoje as pessoas não têm mais temor. Hoje as pessoas zombam das coisas. Conhecem, leem muito, estudam muito, mas não tem princípio. Não tem o temor. E nós sabemos que o temor aqui quer dizer respeito, reverência, prudência. Tudo que envolve as coisas de Deus estão perdendo hoje. Hoje estão trazendo as coisas e perdendo o respeito. Hoje se perdeu o respeito do púlpito. Hoje se perdeu o respeito da casa do Pai. Hoje perdeu-se o respeito das coisas sagradas, separado para Deus. Perdeu-se. Hoje tudo tem uma desculpa. Mas nós perdemos o princípio, que é o temor a Deus. Salomão, que foi o homem mais sábio que já pisou na terra abaixo de Jesus, o homem que Deus deu tanta sabedoria para ele, do próprio alto, mas ele falando aqui, o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. E o que nós estamos perdendo hoje, irmão, é o princípio, o temor das coisas de Deus. Hoje as pessoas não oram mais, as pessoas não jejuam, não se consagram, não buscam. Hoje o povo tem bastante conhecimento, vê, hoje tem jovem que você vê, mas quando você vai ver o jovem, você não vê nada de temor a Deus. Nós vemos as novas gerações tirando o temor das coisas de Deus. Hoje as pessoas brincam com as coisas de Deus, zombam com as palavras, brincam com língua estranha. Você vê piadas com as coisas de Deus, varão. Eu gosto de piada, mas, irmão, brincar é uma coisa, mas as coisas que é sagrada, nós temos que separar. Uma das coisas que eu não gosto de brincar é com as coisas que envolvem o altar do Pai. Isso aqui é sagrado. Isso aqui é sagrado. Muitas vezes as pessoas brincam, zombam, brincam de quadrilha. Irmão, eu vejo cada barbaridade que a gente está vendo. Liga a internet, irmão, entristece o nosso espírito. Porque o que a gente está vendo? Muita gente se convertendo, mas sem temor, varão. Perdeu-se o temor das coisas de Deus. Os judeus, irmão, só para escrever o nome Iavé, eles colocavam uma caneta de ouro, irmão. Uma pena de ouro. Porque eles tinham tanto temor a esse nome, que ele falou, não tomar o santo nome de Deus em vão. E hoje as pessoas zombam, brincam, desprezam o nome de Deus. Nós não vemos mais temor, reverência com as coisas de Deus. Perdeu-se o princípio do temor. É uma das coisas que eu mais tenho visto, varão. As pessoas não oram mais, não conversam mais com Deus, não falam. As pessoas não vão para a casa do Pai em busca de buscar oração, ouvir a voz de Deus, consagrar, adorar a Deus. Não estão. Porque perdeu hoje, vão atrás de cantores, popstar, vão para a igreja como se fosse um teatro, varão. Está aí vazio. Por quê, pastor? Porque perdeu o princípio. Perdeu o seu princípio. E Salomão, ele sempre falou sobre princípio.
princípio. Se você ler as cartas de Eclesiastes, se você ler Eclesiastes 5, ele fala: guarda teu pé quando entrar na casa de Deus. Guarda aquilo ali. Ouve mais e fala menos. E no 5:5 ele fala: quando a Deus fizer um voto, não tarde em cumprir. Porque com Deus não se briga com aqueles que brincam com fazer voto. Deus chama de tolo. Brinca. Sabe por que hoje as pessoas brincam? Eu vejo pessoas fazendo voto, irmão. Com Deus não cumpre nem a metade. As pessoas perdeu-se o princípio da sabedoria. Ah, eu sou sábio, mas perdeu o princípio. Tem conhecimento, mas não tem sabedoria do alto. Tem conhecimento porque lê, mas não tem o principal, que é o temor, a reverência. E as coisas de Deus, irmão, tem que ter isso. Quando o homem perde o temor, perde o respeito, perde a reverência, por isso você vê muita gente aí, os escândalos, mais escândalo, mais escândalo. Por quê, pastor? Porque perdeu-se o respeito, perdeu-se o temor. Quando o filho de Nabucodonosor invadiu e começou a brincar com os utensílios da casa de Deus, irmão, na hora Deus escreveu na parede. Por quê? Falou: vou tomar teu reino, teus dias estão contados. Por quê, pastor? Porque desrespeitou as coisas de Deus. As pessoas pegam um microfone desse, irmão, para muitos, mas aqui foi separado para cantar a Deus. Aquilo que é consagrado, que é separado, que é santificado. O que é santificado, pastor? Separado, consagrado. Para quê? Para adorar somente a Deus. E as pessoas perderam-se o princípio. Muitas pessoas falam: pastor, me presta. Eu falei: para que é? Para que você vai querer? Ah, é para mim. Eu falei: quem é que vai estar lá? Vai louvar o nome de Deus? Ou vai? Porque isso aqui é coisa da casa do Pai. Nós temos que aprender a ter temor dessas coisas. Irmão, eu vim de uma época, vou falar uma coisa, que nem diácono subia no púlpito. Nem o diácono subia. Era somente, era uma reverência. Tinha uns exageros? Tinha, mas tinha muito respeito. Tinha muito respeito, irmão. Hoje, abriu-se. Hoje as pessoas não respeitam mais. Entram de qualquer maneira, brincam de qualquer maneira. Hoje é raro você ver Deus batizando pessoas com o Espírito Santo. Por quê? Porque perdeu o princípio. A pior coisa, é quando nós perdemos o princípio de Deus. Salomão estava aconselhando aqui, ó. Olha o que ele fala: o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Os loucos desprezam. Olha só, irmão, a Bíblia chama de louco aqueles que desprezam o princípio de Deus. A Bíblia chama, olha o que Salomão fala: você é louco. Ah, eu conheço tal, você pode conhecer o que for, mas se você não tiver respeito, reverência com as coisas de Deus, para Deus você é louco. A Bíblia diz que toda a sabedoria do homem aqui é como esterco, não vale para nada. Às vezes você pode desprezar aquele irmãozinho da roça, aqueles irmãos que nem sabe chamar o nome de Jesus direito, chama de Genésio, entendeu? Mas tem uma reverência muito grande com as coisas de Deus. E a Bíblia diz que isso é o princípio de tudo. Porque a Bíblia diz também: quem quer sabedoria, peça a Deus que Ele dá. Deus dá sabedoria para o homem. Deus dá. O homem aqui pode ter conhecimento, mas sabedoria de Deus, Deus dá. Deus dá. Então, irmão, vamos aproveitar isso, ter mais temor nas coisas de Deus. Respeito, reverência. Às vezes eu falo muito, eu pego muito assim, mas por quê? Para nós ter zelo das coisas de Deus. Às vezes você fala: é um cuidado excessivo. Não, irmão, é respeito. Quando as coisas de Deus, quando o zelo se torna como um respeito das coisas de Deus. Começa a respeitar, irmão.
Começa a não brincar com as coisas de Deus. Começa a não zombar. Começa a desprezar, não dar ibope para esses piadistas que ficam zombando com línguas estranhas, brincando com profecia, brincando com o nome de Deus. Não dá ibope para eles, não. Despreza essas coisas. Despreza. Valoriza o nome de Deus. Valoriza. Louvado seja Deus. Essa foi que Deus colocou no meu coração. Valoriza esses momentos. O temor é o princípio de toda sabedoria. Amém? Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Fique com essa palavra.